Depende muito do caso. Porque tem alguns pacientes que já chegam com um diagnóstico. Seja da Laura, seja de outro psiquiatra que eu trabalho também em conjunto, seja de neurologista, ou alguém que já teve diagnóstico lá na infância, desde sempre sabe que tem TDAH. Quando é assim, é uma coisa, né? Aí eu vou fazer o acompanhamento, saber se realmente ainda está sendo acompanhado por médico ou não, e ver a necessidade ou não. Mas tem outros que chegam para mim com a questão do diagnóstico. Não sabem, não tem diagnóstico. E eu vou fazer o levantamento. Vou gastar algumas sessões ali fazendo, né, levantamento do histórico de vida, de prejuízo e tal, para ter uma ideia se é ou não. Se eu fico em dúvida, eu encaminho para o psiquiatra. Eu falo, olha, estou em dúvida. Porque tem alguns pacientes, Yuri, que o que acontece? Quando se pensa em TDAH, existe um estereótipo muito assim, de aquela pessoa toda estabanada, muito desatenta. Nem todos são assim. É verdade. Tem pessoas com TDAH com uma alta funcionalidade em vários aspectos da vida. Tem pessoas com TDAH com altas habilidades de superdotação associada. Então, não são pessoas que tiveram prejuízos sabe, é mais a questão da procrastinação. Então, assim, aí às vezes eu vou... eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo. Inclusive, temos pacientes que são bem esse... Que, assim, às vezes a Laura acaba de atender ela, Carol, o que você acha de tal paciente? É muito engraçado, porque, assim... Aí eu, olha, a minha hipótese é essa. Ela, pois é, exatamente o que eu pensei. Transmente pensação. Eu achei que você ia falar outra coisa. É muito engraçado que, às vezes, assim, a gente atende a pacientes em comum, né? Tem casos que a Carol passa para mim, dá um feedback, tem casos que não. Uhum. Mas quando ela não dá, é muito interessante porque aí a gente vai conversar sobre o caso, aí eu falo, né, dou o feedback do que eu tô achando, aí a Carol, Laura, eu falei a mesma coisa pro paciente. Gente, ele deve achar que a gente conversa antes, né? E assim, não, são os mesmos... comentários, as instruções, as recomendações são as mesmas. E essa sinergia, ela é importante, né? Muito. Dos campos. Porque vocês não lidam só psiquiatra, psicólogo. Também tem fono, tem pedagogo. E como é que vocês veem essa parte, assim? Tem alguma coisa que tem que melhorar? Como é que vocês percebem essa sinergia? A comunicação entre comunicação eles. É meio zoada, assim? Muito. Muito. Não tem, assim... Porque você atende mais adultos, né? Você está atendendo crianças. Não, eu atendo mais adultos. Mais adultos, certo. Atendo adolescentes, mas o meu foco é adulto mesmo. Entendi. Então, assim, eu não pego tanto, né? Pedagogo, por exemplo, Sim. não é? Não pego, mas fono, por causa do TEPAC, enfim. Isso eu acabo pegando porque tem adultos que descobriram agora, né? Verdade. E não tem essa comunicação. Não tem. E tem muitos profissionais, assim, psiquiatras também, tá? Que não procuram conversar, né, com psicólogo. Você tem isso? Muitos. Parece que é até cultural isso. Parece que o psicólogo, ele até... Tem uns que até me agradecem. Tipo assim, Laura, nossa, muito obrigada por você me mandar mensagem, por você entrar em contato. Muito obrigada, vai ser muito importante. Gente, isso é o normal? E as pessoas não acham que isso é uma norma, que você está fazendo assim uma coisa do outro mundo, né? Não é. Esse é o protocolo. Isso é para ser feito, entendeu? A abordagem ela tem que ser multidisciplinar, não tem jeito. Até para adultos. Até para adultos. Sim, até para adultos. Não é à toa que a gente conversa tanto, assim, sobre os casos, né? Áudios de 6 minutos. Não, gente, Yuri, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu mal conhecia a Laura, assim, conhecer de voz, né? Porque pessoalmente foi hoje. Uhum. Mas eu me recordo, assim, para você ter uma ideia, talvez essa sinergia entre nós duas seja porque nós temos realmente características de personalidade, digamos assim, muito parecidas e na forma de atuação, na forma de comunicação com o paciente também, né? Legal. E no empenho também, para alguns casos. Já aconteceu lá no início, ano passado, nem lembro mais que mês, 9h30 da noite, eu conversando com a Laura. Numa sexta-feira, se eu não me engano. Eu tinha atendido o dia inteiro, ela tinha atendido o dia inteiro. E, assim, era um caso que me despertava, assim, muita preocupação. A ela também. E é isso, tá? Isso é algo até que nós, que somos profissionais, assim, da saúde mental, a gente tem que ficar bastante atento. Eu comecei a receber sinais, principalmente do meu esposo. Ele falava, olha, não dá para ser assim. Porque... Como assim? Sexta-feira à noite, 9h30, você... E eu entro, às vezes, até num processo de sofrimento, se eu não consigo resolver aquilo.
Porque é o que eu te falei, eu não desisto do paciente. Eu sou agoniado. Eu não desisto. Então, assim, os meus pacientes, eles têm o meu contato direto. Eu estava viajando de férias. Não sei se você acompanhou, eu postei pouquíssimas fotos das férias, porque eu não posto nada pessoal no meu Instagram profissional. Eu tenho esse defeito. Assim, eu vou muito profissional. De vez em quando, caraca, uma coisa pessoal, eu vou lá e posto. Você até coloca, viu, Yuri? Comparado comigo. Às vezes eu tô assim, cara, vou andar de bike. Eu pego e coloco, porque é geralmente a hora que eu troco ali uma ideia, respondo caixinha e tudo. Não, mas você comparado comigo, você posta bastante coisa. Bastante. Eu quase nada. Pessoal, ó, vocês estão mandando muito comentário e pouca pergunta. Vocês têm aqui, ó, 2 profissionais da saúde mental. Manda isso aqui, pô, manda pergunta. Vamos lá. Então, mas aí, o que acontece? Desse cuidado que nós precisamos ter, né? Os profissionais da saúde mental. Por exemplo, eu estava lá de férias e eu falei para alguns pacientes pontuais, eu falei, olha, se for necessário, eu prefiro que você entre em contato comigo do que guardar essa emoção tão intensa por 2 semanas até que eu volte. Porque eu sei que ia ser muito prejudicial para aquele paciente e que talvez ele desse muito espaço para trás no tratamento. Depende muito do nível, de onde está. Isso não pode ser um descompasso neuroquímico? Do tipo assim, não sei se é o caso, mas vamos supor esse caso aí de um paciente difícil que você falou, cara, eu me importo tanto com você que está aqui meu número, qualquer coisa você manda um áudio, a gente conversa, né? Mesmo que você esteja de férias. Uhum. Às vezes, não seria o caso assim de, sei lá, vamos supor que é um paciente que vocês estão, as juntas estão atuando. Você fala assim, pô, Laura, eu não sei, ele está muito ansioso. De repente, alguma intervenção que você possa fazer com relação à ansiedade. Sim. A gente sempre Porque tem que ter, às vezes eu vejo muito isso, às vezes é muito... Eu percebi isso quando eu tomei uma medicação para tratar o meu toque. Cara, parecia que a mão de Deus entrou na minha cabeça e tirou o toque de mim. Falei, cara, como assim? Ou seja, é questão neuroquímica. Nossa, você teve sorte, então, porque toque é muito difícil de tratar sem a terapia. Já estava na terapia, aí entrou o medicamento. Maravilhoso. Aí, ó, já tá aí. Melzinho na chupeta, entendeu? Mas o medicamento, ele entrou aquela peça que faltava, aquele fio vermelho para ligar o motor, faltava isso aí. Mas olha, ainda assim, mesmo estando na terapia e tomando medicação, existem casos e casos. Temos também um caso semelhante a esse, em que existem alguns diagnósticos associados ali. Um deles é o toque. Era. Preciso te atualizar. Você não me atualizou. Era. Graças a Deus, foi um caso que me preocupou bastante. E aí, novamente, o que eu te falei, Yuri, dependendo da situação, eu coloco o paciente no último horário do dia, porque eu sei que 50 minutos vai ser muito pouco. E eu estendo. Já aconteceu de eu ficar 2 horas numa sessão. Eu já fiquei 3 horas e meia. Pois é, porque... pensando assim, em termos éticos mesmo, e me colocando no lugar da pessoa, se eu estivesse naquele nível de sofrimento, eu não gostaria que um profissional que me atendesse virasse, olha, já deu aqui a hora? Não, eu não consigo fazer isso. Eu preciso baixar os ânimos ali e fechar Mas assim, pegando a questão da medicação, né? Aproveitando que a Laura está aqui. Às vezes, a pessoa, toca um quadro muito delicado. Né, leva muito sofrimento. A pessoa ela fica presa, ela fica ali como se ela estivesse numa prisão, né, Laura? Assim, às vezes pode levar a isolamento social, a pessoa para de fazer coisas, porque ela começa a ser julgada, aí ela se esquiva de situações. Às vezes, ela está tomando uma medicação específica para toque, mas aquela medicação que ela está tomando não está ajudando. Subdose. Ou subdose, e precisa modificar. Foi exatamente o que aconteceu. Eu acompanhava essa paciente, eu entrava em contato com o outro profissional de psiquiatria que atendia, mas as coisas não estavam caminhando e eu estava ficando muito preocupada. Foi até engraçado, né, a história dessa o procurar, né? Porque ela veio em mim primeiro. Começou com você, né? Começou comigo. Pra mim, indicada pela Laura. Começou comigo e ela acabou muito ansiosa, procurou outro profissional também. E aí, eu encaminhei para a Carol, ela começou com a Carol. E este outro profissional. E aí, ela decidiu dar continuidade com esse outro profissional, porque ela teve maior empatia, parece que ele foi mais acolhedor. Entendi. Só que, aí novamente, né? A psicóloga polêmica, que não é médica, mas fica de olhos assim. Toda sessão, eu iniciava a sessão, vem cá, como é que está a resposta à medicação nova? E eu sempre ouvia coisas do tipo,
Carol, a sensação que eu tenho é que eu tô dopada, que eu tô isso, que eu tô aquilo. Eu falava, gente, esse negócio não tá legal. Aí eu, não, tá, vou aguardar 15 dias, que normalmente é o tempo, né, que o organismo vai ali, tá se adaptando, 15 dias, 20 dias. Dava um mês, eu ouvia o mesmo tipo de relato. Caramba. E aí... Foi quase um e ano aí, isso, né? Foi. E aí, Yuri, eu, assim, não tive reservas. Eu falei, olha, seguinte, o que você acha de procurar um outro profissional, de repente, voltar para quem te atendeu no início? Para ter um outro olhar. Yuri, não sei nem dizer, assim... Como foi a reação? Eu mandei um dia, eu pedi até permissão para ela, ela é por telemedicina, e eu pedi permissão para fazer um vídeo, né? Nós duas lá. Eu atendi uma vez e aí e aí eu encaminhei para Laura, porque a mudança, assim, a pessoa que estava muito deprimida já por um isolamento social muito extenso, toque associado, pânico, eram muitos diagnósticos associados. Ela estava rindo na sessão, assim, ela estava numa leveza, ela estava... Cara, que sensacional, cara. Não, assim, eu às vezes eu choro na sessão, tá? Assim, quem me conhece sabe, porque é de emoção por ver a mudança, a melhora. E eu falei, olha, você me permite filmar aqui, porque eu vou mandar esse vídeo para Laura, sabe? Porque a mudança na medicação fez muito... Porque eu tentava intervir nessa reestruturação cognitiva há muito tempo. Eu já tinha usado todas as estratégias. Foi quanto tempo, do comecinho até esse resultado fantástico aí? Foi quanto tempo? Foi um mês. Não, um mês? Não, o quê? Não, eu já estava com ela, acho que há uns 6 meses, em terapia. E aí, mas você interviu depois? Como é que foi isso? Então, eu entrei com uma medicação no primeiro dia lá de atendimento, na primeira vez que eu a atendi. Só que eu já tive que entrar com 2. Eu entrei com 2 medicações. Entendi. Geralmente eu não faço, eu faço monoterapia. Mas o caso dessa paciente era tão grave, muito grave mesmo, que eu entrei já com 2 associadas. E aí eu não sei, talvez ela tenha se sentido acuada, enfim. Ela acabou optando por dar sequência com esse outro profissional que só tinha prescrito uma medicação. E parece, né, aí eu não sei como é que foi aí esses 6 meses, mas aí ela voltou a mim, eu conversei com ela, iniciei, fiz os ajustes que eu achava necessário, e aí 1 mês depois de medicação, ela já virou a chave. Porque aí o que aconteceu? A medicação tirou a paciente desse estado de dopada praticamente o dia inteiro e permitiu que o trabalho que eu tentava desenvolver, de fato, eu conseguisse desenvolver. Por quê? Porque aí, fisiologicamente, digamos assim, ela estava mais atenta ao que eu falava, menos deprimida, né? Menos ansiosa, e aí foi um combo que deu certo. O combo. Então, eu senti essa maravilha também no meu caso. Então, às vezes acontece isso. E a Laura comentou um pouco tempo atrás de que existem alguns psicólogos que agradecem quando ela entra em contato. Isso acontece de ambos os lados, tá? Tanto da psiquiatria quanto da psicologia. Alguns psicólogos têm muito receio de entrar em contato com o psiquiatra. Isso é uma coisa bizarra. Porque é cultural, né? É meio que como se fosse um... Olha, Yuri, assim... Um medo, um receio. É difícil até para eu explicar, porque eu nunca tive esse tipo de... Mas o que os psicólogos medrosos falam? Porque tem psiquiatra que não responde. Tem psiquiatra, Yuri, que realmente se acha bem acima do pobre do psicólogo. Como se... Porque um é medicina e o outro é psicologia. Então, às vezes, o psicólogo ele tenta entrar em contato, o psiquiatra não responde, não sei o quê. E é por isso que eu procuro sempre estar estudando sobre as medicações que os pacientes tomam. Eu sinto que o psicólogo, se souber disso, é muito melhor para o próprio paciente, sabe? Só que quando é um psicólogo que não faz esse tipo de pesquisa... Às vezes, quando ele entra em contato com o psiquiatra, se for um psiquiatra que vem com um linguajar muito técnico, o psicólogo não acompanha. Se sente um peixe fora d'água. E aí fala, não vou entrar em contato mais não. Isso já aconteceu comigo com um psicólogo psicanalítico.
Pois é. Nossa, eu fiquei, gente, mesmo, do que ele tá falando? Pelo amor de Deus, que eu não tô entendendo nada. Mas eu não entendo isso. Porque eu acho que a sinergia, ela vem... Não precisa falar tanto rebusquês, né? Não, Você até pode porque, falar até porque eu não tenho 1/10 do conhecimento de psicologia. Exato. São coisas tem termos muito técnicos diferentes. psiquiátricos e termos Exato. técnicos psicológicos. Ali, Eu né? sei algumas coisas que às vezes a Carol até fala nos meus vídeos, né, que eu faço. Ai, você falou isso. Ai, nossa senhora, eu fiquei feliz demais. Ela ficou com o coração leve. Ela escreveu um negócio que é feliz. Ela isso. Porque, Yuri, olha, sério, enche o coração da psicóloga aqui de borboletinhas. Porque o que acontece? Nem todo psiquiatra reconhece a importância do trabalho do terapeuta. Então, quando a gente encontra alguém que reconhece e que ainda fala termos que a gente usa na sessão, a gente fica assim, nossa! É por isso que os pacientes, às vezes, acham que a gente está conversando. Já teve um paciente nosso que ele virou para mim e falou, Carol, cara, não é possível. Você conversou com... Porque a frase que você acabou de falar... Ele tinha sido atendido pela Laura no mesmo dia, um pouquinho antes. Foi. Ele falou, a Laura falou exatamente... Eu falei, olha, juro pra você, já tem uma semana que eu não falo com a Laura. Mas é porque o nosso olhar acaba sendo muito semelhante em relação a algumas coisas. E como ela faz terapia nessa abordagem, que é a abordagem que eu trabalho, da terapia cognitivo-comportamental, ela sabe na pele, assim, ela escuta os termos, ela faz as atividades. Cara, que massa. Então, é muito legal. E eu gosto muito de ler livros sobre isso, entendeu? Sim, também. Não, como paciente, tá? Não como médica, mas como paciente. Eu adoro ler isso, assim. É muito interessante o comportamento.